Bom dia, boa tarde, boa noite. É muita alegria mesmo estarmos juntos hoje ao vivo. E quando dizemos quanto é importante a participação de vocês, imaginem a gratidão que temos por estarmos juntos aqui, podendo conversar, podendo trocar ideias, podendo tentar pensar juntos nas questões que apareçam. Porque aqui ninguém tem mais conhecimento do que o outro. A gente tem conhecimento numa área, o outro tem mais conhecimento do que a outra, na outra área. Às vezes, esse conhecimento fica um pouco perdido dentro da gente, porque a gente ainda não conseguiu organizar tudo isso. Mas ele está aqui, ele está aí dentro de você. E agora é a hora de trocar, porque nós não estamos aqui para falar, e estamos aqui para trocar. Como disse o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então vamos dar o nosso melhor e vamos receber com certeza o melhor do outro. E o que não for melhor, porque tem pessoas ainda que estão com a sua tristeza, que ainda continuam naquele reme-reme, naquela reclamação, vamos orar por eles, vamos orar por nós também, porque muitas vezes nos colocamos nesta posição. Então, repito que é muita alegria estarmos aqui nesse programa Jesus Cuidando de Você. Estamos juntos sempre aos sábados, às 10 horas da manhã, e gostaríamos muito de pedir também que vocês compartilhem esse programa, sabe? Façam chegar a mais pessoas, a mais corações, porque cada um de nós tem um pouquinho que vai tocar lá na necessidade do irmão. Vamos juntos? Vamos passar então, como sempre, para a Jeane, que faz a abertura, a harmonização, a nossa prece, para depois a gente seguir adiante. Olá, amigos! Ai, que alegria! Ao vivo, juntinhos, e eu já dei uma olhadinha aqui no chat. Nós estamos com Marco Aurélio, Everson Caetano, deixa eu ver mais quem, Rosângela Lira, vamos lá, Rosângela Reis. Ai, que coisa boa! Esses amigos tão queridos que estão sempre conosco, não é? E como é bom a gente começar o nosso sábado já realizando essa troca que Soninha falou, não é? Troca de conhecimentos, troca de energias. E nós vamos iniciar com a nossa oração, que é onde estabelecemos esse contato com o nosso irmão maior, com o nosso mestre querido, que é Jesus. Vamos iniciar então esse nosso programa, que será construído com a participação de todos vocês. É muito importante que vocês deixem aí comentários, mensagens, perguntas para os nossos companheiros, não é? Para que a gente faça um programa bem lindo, muito vibrado na energia do amor, da amizade. Vamos iniciar então convocando, chamando o nosso Mestre Jesus para que Ele possa cuidar de nós durante o nosso momento aqui de oração e até no transcorrer do programa. Vamos lá? Então vamos fechar os nossos olhos para que possamos abrir a nossa visão espiritual. Vamos fazer uma respiração bem profunda e vamos chamar por Jesus. Como nos diz a música, é só chamar Jesus que Ele vem. Vinde, Senhor, vinde ao nosso encontro. Adentrai os nossos lares nesse momento. Adentrai o espaço físico onde nos encontramos. E lançai o seu olhar amoroso, estendendo sobre nós as suas mãos pacificadoras, luminosas. Mestre, somos ainda tão pequeninos, crianças, nessa estrada da evolução. Ainda necessitamos muito, Mestre, do seu amparo, da sua proteção. Vinde, Senhor, cuide de cada um de nós nesse momento de oração.
O Senhor sabe, conhece as nossas reais necessidades. Toque nesse momento em nossos corações. Aquiete as nossas emoções. Nos traga harmonia, equilíbrio, bem-estar. Toque também em nossas mentes, iluminando os nossos pensamentos. Abra, Senhor, a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar todos os instrumentos que estão sendo disponibilizados para cada um de nós, para que prossigamos firmes em nossa estrada. Mestre, às vezes a vida nos parece tão difícil, são tantos problemas, são tantas as dificuldades, mas, Senhor, nós temos esperança em nossos corações e a certeza de que nunca estaremos sozinhos e que tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Por isso, Senhor, rogamos a Ti nesse momento, para que Tu possas segurar firme em nossas mãos, nos mostrando por quais caminhos devemos percorrer, iluminando essa nossa caminhada e nos ajudando ao nosso crescimento espiritual. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Amigos, o convite hoje é crescer, não é, Marcos? Daqui a pouco o Marcos vai conversar conosco e os outros companheiros também. Hoje nós iremos comentar uma belíssima passagem de Emmanuel, uma mensagem de Emmanuel. Aliás, é um chamamento, é um convite ao crescimento. E a nossa fonte consultada é o livro Vinha de Luz, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E a nossa lição de hoje é a lição 46, onde Emmanuel já inicia nos fazendo um convite. Ele já começa com o título no imperativo, crescei. Então, Emmanuel vai comentar a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos entender, através de Emmanuel, esse convite que está sendo feito a cada um de nós, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Como será esse crescimento? E como conseguirmos realizar esse crescimento? Emmanuel inicia assim: a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. A gente vai dar uma paradinha aqui nesses primeiros parágrafos para que os nossos companheiros possam comentar um pouquinho, porque aqui Emmanuel já inicia assim falando que todos nós temos essa expectativa de realce no céu. O que será isso, né? Esse realce no céu? E que na maioria das vezes nós estamos no crescimento ao inverso. O que será esse crescimento ao inverso?
que na realidade Emmanuel diz aqui que não é crescer, é inchar. Então vamos compreender um pouquinho esse início aqui da nossa mensagem? O que seria isso? Marcos, Soninha, Dê, quem quer começar a comentar sobre isso daqui que Emmanuel está falando? Tá, posso começar. Mas antes, deixa eu ler o nome de algumas pessoas que entraram aqui no nosso chat. Estamos com Jorge Miyashiro. Quem mais que entrou aqui depois que você falou? Rosângela Lira, você tinha falado, né? Já. Nadir. Rosângela Reis, Ana Maria. A Maria Araceles também entrou aqui. Walter Taveira. Nadir Prado. Sirlene Amaral. Estamos com bastantes irmãos aqui. Rosane Cruz Lira. E o nosso querido Ederson. Sejam bem-vindos, amigos. É bem interessante, Jane, esse seu comentário, né, sobre o crescimento, digamos, ao contrário. É como se nós estivéssemos encruados, né, crescendo para dentro. Então, é bem importante essa colocação de Emmanuel, porque muitas das vezes, quando nós somos convidados para a Seara do Cristo, sempre damos alguma desculpa de falta de preparo, ou de estarmos sem tempo, ou nos preparando melhor para termos condições de auxiliar. Geralmente, na questão financeira, né? Muitos de nós damos a desculpa que precisamos nos aperfeiçoar na questão financeira para melhor ajudar a divulgação da doutrina, do cristianismo, e aí nos envolvemos com os afazeres ligados à matéria e nos esquecemos. O tempo passa. Isso me faz lembrar, na minha época de mocidade, que nós fizemos uma peça pedindo um tempo. Era um senhor, né, que estava sempre sendo convidado para trabalhar na casa espírita. Ele estava sempre pedindo, não, deixa eu terminar minha vida profissional, estou perto de me aposentar, daqui a pouco, quando eu me aposentar, vou poder me dedicar. O tempo passou, ele se aposentou e chamaram ele novamente, não, agora estou fazendo uma reforma na minha casa, assim que terminar eu volto para trabalhar com vocês. E assim foi. A cada convite que ele recebia, ele trazia uma desculpa de que estava finalizando uma área da vida dele ou se preparando melhor para melhor poder servir a Jesus e ao Cristo. E aí, finalmente, chegou o dia que ele se sentiu preparado para servir a Jesus. E no dia seguinte, ele desencarnou. Então, a nossa vida é assim. A gente está sempre pedindo um tempo à espiritualidade para nos prepararmos, para crescermos materialmente e estarmos em condições de trabalharmos espiritualmente. Quando, na verdade, a convocação, o convite de Pedro é que nós cresçamos em Jesus Cristo. Que crescimento é esse? É nos conscientizarmos do nosso papel aqui na Terra e buscarmos no Evangelho de Jesus o nosso crescimento interior, que é o crescer verdadeiramente. Só que a vida material, ela nos consome muito. E é justo nós termos os nossos afazeres profissionais, o preparo profissional, até mesmo para nos dar melhores condições de repente, explanar o Evangelho, de fazer um trabalho mais eficiente para auxiliar a propagação da doutrina. Mas existe algo muito importante. Nós não devemos perder o foco. Qual é o foco da nossa reencarnação? O nosso progresso espiritual. A matéria nos auxilia nesse progresso, só que nós não podemos nos deixar envolver e nos fantasiar pela matéria. Porque muitas das vezes nós vamos assumindo muitos compromissos materiais e esquecemos do principal, do foco da nossa reencarnação, que é a nossa evolução. É justamente nesse ponto que Pedro e Emmanuel estão falando. Para nós estarmos atentos a Jesus, ao que Jesus nos propõe. Porque nós temos exemplos de muitos irmãos que não tiveram oportunidades materiais, mas que se dedicaram a Jesus e fizeram um excelente trabalho. Fizeram coisas que ao homem, entre aspas, comum, pareciam imagináveis. Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, eles não tinham recursos materiais, mas o crescimento que eles fizeram através do Evangelho de Jesus, eles conseguiram arrebanhar muitos irmãos e juntos realizarem o trabalho que foi realizado.
Então, é nesse sentido de crescimento que Pedro e Emmanuel nos chamam a atenção. Nós temos que estar atento à nossa vida material, né? Ao nosso estudo, ao nosso trabalho, à parte profissional, às nossas realizações. Mas o crescimento íntimo não depende desse crescimento profissional ou intelectual. Ele ajuda, mas não é imprescindível. Então, nós devemos estar focados no nosso objetivo reencarnatório, que é o nosso crescimento. E as coisas, elas vão se harmonizando, vão se juntando, e tudo vai fluir naturalmente. Porque quando estamos buscando viver o Evangelho de Jesus, a gente consegue encontrar essa harmonia para ir ao ponto de equilíbrio dessas outras atividades. É difícil? É muito difícil, porque viver no mundo de provas e expiações, com tantos convites, né, com tantas atrações, se a gente não estiver atento, vigilante, a gente se perde. E o que vocês acham, Sônia e Clay? Bom, Marcos, primeiro, eu sempre falo que a língua portuguesa, ela é muito... ela tem umas pegadinhas, né? Então, a gente precisa entender primeiro a palavra, né? Então, quando a gente fala em crescimento para Jesus, quando a gente fala em evolução, do que a gente está falando? A gente está falando da nossa transformação íntima, da nossa transformação como seres que viemos reencarnar para mudar as nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas fixações, na verdade, né? Então, é sempre uma transformação. Por isso que eu achei interessante esse paralelo de Emmanuel com inchar, porque se a gente evolui e cresce, a gente realmente incha. Mas se a gente transforma, a gente coloca outra coisa no lugar. A gente precisa tirar alguma coisa para colocar outra. Então, eu vou tirar, por exemplo, a minha tendência a procrastinar, vou cuidar disso e vou colocar ação em movimento, eu vou colocar minha vontade em movimento, e aí eu estou me transformando. Uma coisa que é muito dificultadora, né, nesse processo todo é o nosso ser mesmo, com a maneira como nós somos, as vivências que nós tivemos, os traumas que nós trazemos. Então, por isso, há sempre essa repetição do conhece-te a ti mesmo, por exemplo, né? É saber o que está me movendo nesse momento. Enquanto você estava falando, eu fui sempre pensando, mas isso, e aquilo, e é verdade, e isso é sempre para mim. Quando eu trago isso para mim, para dizer assim, como é que eu me sinto em relação a isso que ele está falando? Por que eu ainda não consigo fazer isso que ele está orientando? Isso que Emmanuel trouxe e que o Marcos está esclarecendo. Então, quando eu trago isso para mim, eu estou criando uma oportunidade de transformação. O que não quer dizer que eu vá me transformar de hoje para amanhã. E ninguém quer isso. Jesus não quer isso, Deus não quer isso, nossos benfeitores não querem isso. Eles querem um passo de cada vez, mas sem parar, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente começar a pensar. O que me impede de fazer? Porque quando eu digo, realmente, eu trabalho muito. E aí tem pessoas que realmente trabalham muito, né? Aqui em casa, por exemplo, meu filho ele tem uma atividade que não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Ele tem que parar porque ele para, porque ele precisa descansar. Mas se ele se envolver no trabalho, ele vai ter que ficar à disposição o tempo todo. Então, isso é uma realidade? É. Mas aí ele precisa colocar prioridade. O que é prioridade? Trabalhar, 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 e às vezes nem ganhar tanto dinheiro assim, né? Ou não, eu preciso parar porque eu tenho que dar atenção a mim, à minha saúde, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ter um momento de descanso para a minha mente, eu preciso dar atenção à minha saúde, à minha família, né? Eu preciso fazer alguma coisa que me faça sentir pleno. E é interessante porque eu estava lendo umas coisas que eu já escrevi há muito tempo atrás, né? E aí tinha uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre o trabalho, né? O trabalho que a gente faz na casa espírita, ele não pode ser uma obrigação, ele não pode ser um trabalho, porque, afinal de contas, eu sou espírita, eu sei que eu preciso ir lá ajudar o outro, eu vou lá e ajudo.
E, ao mesmo tempo, quando eu estou lá, eu estou na expectativa de ganhar bônus, né? De subir aos céus, de ser destacado. Ah, não, eu sou aquela pessoa que estou sempre na casa espírita, então, puxa, como é que ela consegue e tal. A gente busca também essa. Não, se for por isso, tá tudo bem, a gente está fazendo trabalho, ninguém vai jogar fora. Mas não alcança o verdadeiro objetivo, que é o de encontrar a plenitude, sabe? De ser realmente um trabalhador, um servidor. Então, muitas vezes, eu preciso trabalhar, porque eu preciso trabalhar muito, porque o dinheiro está pouco, porque eu tenho que sustentar, tenho que comer. Mas eu preciso também ver o que está me fazendo bem, porque quando eu estou bem, o que acontece? O que acontece? Fala aí no chat. O que acontece quando você está se sentindo bem, quando você está se sentindo feliz, realizado, quando você tem aquela motivação para fazer as coisas? O que acontece com a gente? A gente faz com mais alegria. Eu faço com mais prazer. O cansaço, muitas vezes, está lá, ai, nossa, que vontade de deitar. Não, mas eu vou lá porque eu quero participar do programa, eu quero ver o que está sendo dito, eu quero ter a minha participação também, eu quero aprender, eu quero trocar, como eu disse no início. Não é não, Declaí? Fala um pouquinho aí para a gente. É isso mesmo, eu estava aqui ouvindo, refletindo meu conhecimento, o que eu estou aproveitando disso tudo, mas estava lembrando também, não, primeiro vou falar uma coisa. Às vezes a gente vai na casa espírita e quer fazer coisas que os outros vejam, mas é tão satisfatório você fazer coisas que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, entendeu? Tem lá um probleminha lá na nossa porta da sala que vai acontecer a oficina da saúde, que a porta está meio frouxa, assim, e entra claridade. Então, o amigo espiritual pediu para a gente não deixar entrar claridade dentro da oficina, né? Então, houve um comentário sobre isso, e que um falou, outro falou, o nosso amigo Gilmar foi lá com toda a boa vontade e botou lá uma coisinha, mas não deu muito certo. Aí eu fiquei pensando, e decidi fazer uma coisa. Ainda não fiz, eu comprei o material todo e não fiz. Mas me deu uma satisfação tão grande de pensar, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Essa forma de você botar uma fita, uma espuma para poder vedar aquilo, me deu uma satisfação muito grande. E são coisas pequenininhas, né, que a gente faz. São coisas muito, muito, muito pequenas, mas dá uma satisfação tão grande de você pensar e falar, não, vai dar certo, vai dar certo. E outra coisa que eu estava pensando também, estava pensando no Chico Xavier. Naquele filme do Chico, tem uma das cenas maravilhosas que é o momento que os irmãos chegam para ele, a irmã, quando ele morava na casa da irmã dele, né? E chega para ele que falava que não dá mais, porque era muita gente batendo 24 horas na porta, não sei o quê. E ela fala, você decide, ou você para com isso ou você vai embora. O que ele faz, o Chico? Ele pega, de madrugada ele acorda, bota a roupinha dele, pega o evangelho na mão e vai embora, sem nada, só o evangelho na mão. E ele vai para outra cidade, né? Pega o trem, a gente vê aquela cena tão bonita, né? Comovente. Ele indo para outro lugar e ele constrói um império, que eu digo, um império de amor em outro lugar, né? Sem nada. Então, a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa ter nada na mão para poder seguir esse evangelho, fazer essas coisas que nos dá tanta alegria, né, Sônia, que nos dá tanta satisfação. Eu imagino a satisfação do Chico, né, de chegar num lugar, que foi uma amiga que acolheu ele, em primeiro lugar, né, em outra cidade, em Uberaba, né, foi em Uberaba, né, que ele foi de... Agora eu não me lembro se ele foi de Uberaba para outro lugar ou ele foi de outro lugar, eu não me lembro agora, mas ele chegou lá sem nada e construiu aquele império maravilhoso de amor, né? E a gente vê a irmã Dulce também. Ela começou a acolher as crianças da rua no galinheiro do convento. Imagina, ela tinha galinha para as freiras comerem. Ela falou, não, vamos desfazer das galinhas do galinheiro e vamos abrigar as crianças pobres, que estavam necessitadas de um abrigo, que moravam na rua, né?
Então, começa do nada, sem nada, mas a vontade de crescer, a vontade de fazer alguma coisa em prol do outro, nos faz crescer muito, não é? Poder, sabe o que você estava falando aí? Eu me lembrei que a gente, assim, fica às vezes muito focado nesses grandes trabalhos, que talvez a gente não consiga mesmo, porque a gente nem sabe qual é a nossa missão, a nossa função aqui. Às vezes, é dar suporte à família mesmo, sabe? É aquele seu familiar difícil que você tem que estar ali com ele, tentando mostrar pelo exemplo, tendo paciência de ouvir, mostrando para ele, olha só, você está reclamando, por que não vamos fazer isso assim e tal? Com muito respeito à individualidade do outro sempre, porque eu sempre repito, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você, mesmo que estejamos seguindo a mesma lei. Por quê? Porque eu estou num momento da minha vida, num processo, com as minhas dores, com as minhas angústias, e você está num outro processo. Então, tem coisas que são muito pequeninas. Muitas vezes, a gente não dá muita importância. Mas eu tenho uma vizinha aqui no meu prédio, o condomínio é grande e tal, e essa vizinha, um dia ela resolveu perguntar, durante até a pandemia, mas depois ela continuou por todo o tempo, se a gente poderia contribuir com algum valor, R$ 10, R$ 5, R$ 15, pelo valor, como são muitos moradores, né, sempre dá um bom valor para o aniversariante do mês, para o funcionário aniversariante do mês. Né? Então, assim, isso pegou, passou a pandemia, a gente continua. Então, tem mês que tem 2, 3, 4, mas os valores, é muito interessante, porque as pessoas acabaram dizendo assim, eu vou dar X para a pessoa, para cada pessoa. Então, às vezes tem 5 funcionários, quem dá 10 vai dar R$ 50. Às vezes tem um funcionário, quem dá 10 vai dar R$ 10. Então, o valor fica sempre o mesmo. E aquele funcionário, no seu aniversário, ele ganha um valor complementar, que não é pouquinho não, gente, sabe? É pouco, mas assim, em relação ao salário dele, é uma ajuda muito boa. Mas muito mais do que isso, é o bolinho que ela compra, que ela leva, sabe? O cartão com o nome dos moradores e dizendo para esse funcionário, olha, você está sendo visto, eu vejo você, sabe? Você não é simplesmente uma pessoa que está aqui cuidando das coisas. É uma forma de agradecer a limpeza, o jardim, a portaria, a entrega, enfim, o trabalho dele. E isso é uma coisa tão pequena, mas que aos olhos de Jesus é muito grande. É verdade. Então, com certeza, assim, isso aí qualquer um faz, qualquer um quer encarar pálida, porque ninguém tinha tido essa ideia antes. Né? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, assim, às vezes, um empresário, principalmente os empresários menores, né, mas os grandes também fazem isso, alguns, e poderiam todos, mas enfim, não poderiam, porque se não fazem, é porque não conseguem, né? Ele pode ter vários funcionários e fazer também esse trabalho com funcionário para que... Por que existe tanta briga entre patrão e empregado? Porque o patrão ainda tem uma ideia de que aquele funcionário está ali para servir, eu pago, você serve. E o patrão e o funcionário, por sua vez, vai achar assim, não, ele me paga, mas ele me paga menos, eu trabalho mais, enfim. Quando você, e eu falo isso muito com meu filho, por exemplo, que tem um pequenino negócio. Você precisa fazer esse funcionário entender que ele faz parte do teu negócio. Ele não é apenas alguém que está lá fazendo algum trabalho para você crescer. Quando ele cresce, você cresce. Mas se você cresce, ele também vai junto. Então, é nessa troca de vida que a gente precisa entender a nossa situação aqui no mundo, né? Porque quando eu falei no início, só para acabar minha fala, que nós, às vezes, temos uma função importante dentro da família, nós temos uma responsabilidade, e aí sabe-se lá por que a gente voltou com essa responsabilidade, mas, enfim, a gente precisa aprender a amar os nossos mais próximos. O nosso mais próximo, nós, que somos o nosso mais próximo, e também aqueles companheiros que convivem com a gente. E muitas vezes, o que a gente faz? O que a gente faz, pessoal?
a gente suporta, a gente faz por obrigação. Ai, que chata minha mãe, ela já está falando tanto, sempre a mesma coisa, eu não aguento mais. Ai, esse meu filho, que vontade que eu tenho de bater nele, mas eu não posso mais, enfim. Eu estou suportando, quando, na verdade, eu preciso aprender a amar. Amar com as limitações que ele tem. Amar tentando passar isso. A hora que eu aprender a amar, eu simplesmente... Porque tem muita gente que fala assim, ai, não, eu tô aqui com esse marido, não, eu estou aqui com esse marido porque eu preciso me entender com ele, que na próxima encarnação eu não quero voltar com ele, não. Eu vou falar um segredinho, você vai voltar sim. Porque você ainda não aprendeu a amar, você está querendo se desvencilhar dele antes de resolver a situação, então vai ter que voltar para resolver, né, não, Marcos? Você não tem marido, mas pode falar como marido. Mas eu quero voltar com ela, sim. Eu também. Já pedi. Amigos, vamos dar continuidade, então, ao nosso texto. Mas antes, a gente queria ler aqui alguns comentários dos companheiros do chat, no momento que nós estávamos falando aí da caridade, como é estarmos bem na vida, né? Coloca para a gente de algumas das mensagens que foram trazidas pelos nossos amigos no chat. Isso, ó, a Cláudia Cardoso, ela nos diz assim: quando estamos bem, a vida flui melhor. Verdade, não é, companheiros? Exatamente. Quando nós estamos bem, parece que tudo flui, né? Também muito bem, a gente não encontra obstáculos em nada, mas é porque nós estamos bem conosco. Pode continuar, Di, colocando para gente. Ó, o Ederson. Sim, quando estamos bem, fazemos até as tarefas mais complicadas de maneira leve. Isso mesmo, tudo se torna mais leve quando a gente tem esse olhar leve também, né, diante da vida. Continua, Di, para gente. Rosângela Lira. Quando fazemos com sinceridade de coração, o que a Dê estava comentando conosco, buscando ajudar o próximo, já estamos vibrando na paz e na luz. Exatamente, Rosângela Lira. Se a gente agora ler mais um pouquinho, vamos lá, para a gente terminar aqui, depois eu volto a ler os comentários. Então, dando continuidade, Emmanuel vai nos dizer assim: nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Tudo que os companheiros já estavam comentando. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Então, aqui, Emmanuel já começa a falar sobre o crescimento que ele está nos convocando, nos convidando. E ele finaliza, então, essa mensagem dizendo assim: aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Então,
Olha aqui a convocação, o chamamento, o convite de Emmanuel, crescer na graça e no discernimento para a vida imortal. Que é isso, Marcos? O que é crescer na graça? Bom, antes de começar a falar, só lembrar aqui que o Chico ele saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, né? Pedro Leopoldo foi a cidade que ele nasceu e ele terminou seu trabalho em Uberaba. E agradecer aos nossos amigos aqui do chat, né? Que mandaram durante essa semana muitas vibrações. Eu já estou bem melhor da virose, da tosse, estou tossindo bem menos, né? Estou quase 100%, não estou, mas estou quase 100%. Então agradeço a todos que enviaram vibrações fraternas e mandaram chás de guaco, chá de boldo, conforme o pessoal brincou aí no chat, né? A Rosane Lira falou aqui que ia mandar para você frutinhas fluídicas. Já recebi, já. Rosane. Durante o programa, achei lindo isso. É que eu me encontrei aqui para ler como ela colocou. Agora, voltando aqui ao que a Jane perguntou, é bem interessante encontrar a nossa graça em Jesus. E, conforme a Emmanuel nos fala, descobrir qual é a nossa tarefa. Porque cada um de nós, quando reencarnamos, trazemos um planejamento reencarnatório. E todos nós somos importantes na grande obra divina. Deus tem um plano para cada um de nós. E cada um de nós tem a sua importância nessa grande orquestra divina. Precisamos descobrir o instrumento que precisamos tocar. O que acontece muitas vezes, devido ainda às paixões que nós temos, de vaidade, inveja, orgulho, egoísmo, que a gente observa algumas pessoas realizando as suas tarefas e queremos fazer o que elas estão fazendo. Queremos copiá-las, até no sentido de fazer melhor do que elas. Olha só o orgulho. E aí nos desviamos da tarefa que nos cabe. Então esse convite, no meu entendimento, Emmanuel nos fala para que nós possamos fazer uma introspecção, no estado de prece, de oração, entrar em contato com o nosso anjo guardião, com os benfeitores tutelares da nossa presente reencarnação e buscar dentro de nós, através dos sonhos, no momento da emancipação, qual a tarefa que precisamos realizar, qual o nosso foco nessa encarnação. E aí, quando nós descobrimos a tarefa que é nossa, que nós começamos a realizá-la, nós nos sentimos em graça, nós nos sentimos totalmente plenos e sabemos que estamos no caminho correto. Sônia D? Pois é verdade, né? Sempre entre nós e Deus, né? Nunca entre nós e o outro, sempre entre nós e Deus. Por isso que quando a Dê falou, né, é importante que a gente saiba o que está fazendo, realize aquela tarefa e se sinta bem. Mesmo que ninguém esteja vendo, mas que ninguém é esse, gente? Os ninguém visíveis, né? Porque tem os invisíveis que estão nos observando, e principalmente aqueles invisíveis que ainda não acreditam no nosso esforço para melhorar, na nossa vontade de crescer, né? Principalmente aqueles que têm contra nós alguma coisa daquele homem velho, daquela pessoa que viveu na outra vida e que muitas vezes ofendeu mesmo, e é isso. Ninguém aqui que está ainda encarnado nesse planeta não fez alguma coisa que precisa aprender a transformar. E preste bem atenção quando eu digo aprender a transformar. Vamos mudar essa ideia de resgatar, de carpir, de expiar. Vamos trazer essa ideia de aprender a transformar, de amar aquilo que eu fiz, ser grato por não fazer mais, sabe? Aceitar que eu fiz porque era o que eu dei conta, porque era o que eu precisava. Eu ainda posso parecer, poderia, não poderia, porque se pudesse, teria feito. A gente sempre vai fazer o que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente dá desculpa, dizendo assim, eu não quero, eu não gosto disso. E sem olhar, por que eu não gosto disso? A gente não foi criado para gostar ou não gostar, a gente foi criado para seguir uma lei divina. A gente tem um caminho, a gente tem o norte, a gente tem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem tudo, só que ainda tem os nossos aprisionamentos. Então, vamos sim, Marcos, você tem razão, é sempre entre nós e Deus.
sempre entre nós e a nossa consciência, né? É verdade, Sônia. Eu estava aqui lendo antes de começar o programa, ontem, inclusive, lendo, e fui procurar no Evangelho alguma coisa que desse um acréscimo a isso tudo que a gente está falando, né? E encontrei no capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, o dever. E eu separei uns pedacinhos aqui só para ler para vocês, para a gente lembrar, né? Porque é tão grande, tão lindo que... Mas agora não há tempo. Então, o dever aqui diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade anterior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? Aí diz: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de alguém, do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero, é brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. Aí, no finalzinho, diz assim, é grande, né? Eu só li umas partes. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem êxtase de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça em seus próprios olhos. É uma fala de Lázaro que diz isso. Então, nós temos esse dever, essa obrigação, né? De quando a gente conhece a doutrina, quando a gente conhece o Evangelho de Amor, seguir em frente para crescer. Não é, amigos? Isso mesmo. Bom, pessoal, vamos lá. Quem quer falar, Marcos? Fala mais para depois a gente fazer a nossa... Não, tá tranquilo. Já deu bastante fermento o nosso bate-papo hoje. Jeane, alguma coisa? Não, agora eu quero te ouvir. Então, vamos nós. Na verdade, o que é importante a gente lembrar, né? O que a Yasmin sempre passou para a gente. Esse programa, ele trabalha tanto o nosso lado cognitivo, né? Que é o lado do nosso conhecimento, das reflexões. Isso agita a nossa mente, mas agita de uma maneira boa, fermenta de uma maneira boa, para que uma massa de fermentação natural, né? Hoje a gente fala muito da fermentação natural, porque pão faz mal, porque isso, que aquilo. Só que tem um pãozinho aí que faz menos mal, que é um pãozinho de uma fermentação natural. E conosco também. Tudo que nos acontece naturalmente, sem forçar, sem agredir, mas com firmeza, né? Porque é sem ser agressivo com os nossos limites, mas ao mesmo tempo não, eu já vou te passar, mas ao mesmo tempo não sendo complacente, não dando desculpa às nossas limitações. Fala, Marcos. Porque tem duas mensagens aqui dos nossos amigos. Ótimo. Coloca para a gente, Diego. Primeiro, da Ana Maria, às 10h39, ela fala: a obra é dele, a tarefa é nossa, né? A obra é do Mestre Jesus e cabe-nos realizá-la. E a Rosângela Lira, ela nos fala: esse estudo me lembrou a passagem de João Batista. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Vivamos como espíritos imortais e não como egos transitórios, enxergando a vida do alto. Muito bom, Rosângela, muito bom mesmo. Isso. E Ana também, muito obrigada. Muito bom mesmo. Os nossos amigos são maravilhosos, né? E é muito bom o programa ao vivo, porque a gente vê ali na hora, né? E pode chamar a atenção, completar, enfim.
E é isso, gente. Então, como eu estava dizendo, esse programa trabalha esse lado cognitivo, né? Nos dá essa oportunidade de refletir sobre tantos ensinamentos, nós aqui, através de Emmanuel, mas tem tantos outros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, né? Básico. Porque quando a gente se torna espírita, é muito importante perceber que não tem importância nenhuma, gente. Desculpa falar assim, mas não tem importância nenhuma ser espírita ou não ser espírita. O importante é que nós vamos crescendo como pessoas, como cristãos. E aí, essa é a verdadeira importância, porque quando a gente é espírita, o que a gente faz? A gente aprende, a gente compreende que essa vida aqui é uma fase, que a gente vai continuar. E esse vai continuar, né? Deixa para a próxima encarnação. Não, não é isso não. Vai continuar, vamos melhorar para que não precisemos passar por isso novamente, não é não? E tem esse lado também, que é o lado de trabalhar as nossas emoções. É esse encontro com Jesus propriamente dito que a gente faz, que às vezes nem falamos do encontro, mas cada um dentro de si vai ao encontro de Jesus, que vai fazer com que isso se sedimente, com que isso vá tomando seus lugares. Então, como eu sempre digo, o que eu falo vai tocar vocês em pontos diferentes. Para mim, quando eu ouço, me lembra de alguma coisa que eu preciso fazer, que eu fiz, enfim, para Marcos, para Jeane, para Diego, para Rosângela Lira, para Ederson, para Ana Maria, para Marco Aurélio, enfim, para todo mundo, cada um do seu jeito, do seu modo. E é isso que é importante. Mas é importante cada vez mais a ciência, a neurociência, a física quântica, a psicologia positiva e o olhar da medicina integrativa e de outros momentos, para que nós somos aquilo que nós criamos, nós somos aquilo que nós nos permitimos. E é importante a disciplina, aí vem Emmanuel, e a gente pode entender a disciplina do Emmanuel de uma forma até um pouco mais amorosa, né? Porque, desculpe, Emmanuel, mas alguém diz que ele é muito disciplinador, muito rígido. Mas quem disse? Eu nunca falei diretamente com o Emmanuel assim, papapá. Às vezes tem impressão, né? Mas, enfim, é de uma forma amorosa, mas é ter disciplina, sabe? É tirar 3, 4, 5, um minuto que você puder, mas acalmar a mente, sabe? Entrar em sintonia com você, respirar, permitir que o teu corpo, né? Hoje a gente tem a teoria polivogal, que a gente precisa integrar o nosso sistema nervoso com o nosso corpo, permitir que o nosso corpo relaxe, para que a gente possa acalmar a mente. Com a mente quieta, a espinha ereta, o coração fica tranquilo. E com o coração tranquilo, como a gente já disse, vocês escreveram aí, a vida flui melhor. Vamos lá? Vamos respirar? Eu faço do meu jeito, do meu modo, mas cada um faz do seu, da maneira que for melhor. Inclusive, quero lembrar aqui que nós temos até aplicativos na internet, se você não consegue fazer sozinho, que te dá essa calma, esse silêncio interior, né? E temos várias meditações, enfim, visualizações na nossa TV. Vamos lá? Então, eu sempre digo o quanto é importante o contato com o físico, que é o mais denso, é aquilo que nós temos mais diretamente ligado. Então, é importante, se você puder, botar os pés no chão, sentir o chão, né? Ou pelo menos sentir a cadeira onde você está sentada, a cama onde você está deitado, mas sentir o teu corpo ali. Isso diz para o teu cérebro, está tudo bem, eu estou seguro. E aí você vai se acalmando. E aí você pode prestar atenção, então, à sua respiração. E respirar do seu jeito, do seu modo, porque muitas vezes você tem um problema circulatório, um problema respiratório, às vezes até circulatório também, complica a respiração. E aí você não consegue fazer do jeito que eu vou falar aqui. Então faz aí do seu jeito que você consegue, que você dá conta. Mas faz. Inspira e expira. E lembra que quando você inspira, você traz para dentro o oxigênio que te permite viver, mas também tudo aquilo que você precisa para ficar saudavelmente bem. E aí você pode usar a imaginação.
Quando você acalma a mente, as ondas cerebrais se acalmam, você entra num estado mais superior, um estado mais tranquilo. E aí você pode dar asas à imaginação. E imagina que junto com o oxigênio entra bem-estar, entra paz, entra saúde, entra tranquilidade, entra cura para aquela dor que você sente, alívio para aquele mal-estar, enfim. E ao deixar o ar sair, expirando, você pode imaginar, visualizar que sai tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. Suas angústias, tristezas, medos, emoções perturbadoras, enfim, deixa sair. E é nessa troca que você cresce. Quando você põe para fora, na expiração, as toxinas e tudo aquilo que não lhe serve, você está possibilitando às nossas irmãs plantas a fotossíntese, o crescimento, e aí ela vai te trazer de volta o oxigênio, e é assim que a gente vive. Tudo na natureza é uma troca, é uma maravilha, porque Deus é perfeito. Basta que nós nos entreguemos a essa maravilha. E aí, já tanta coisa modificou dentro de você, tanta coisa já está diferente, talvez você ainda não esteja se dando conta, mesmo que lhe pareça um nada, algo já está mudando. E você agradece a Deus agora. Porque a gratidão é um sentimento de bem-estar. É um sentimento que te iguala a todos. Quando somos gratos, por tudo que me acontece, de bom, de não tão bom, eu me igualo a Declaim, ao Marcos, a Jeane, ao Diego, a você que está aí fazendo junto comigo. E você é a mesma coisa. E quando nós nos igualamos, para que orgulho? Somos todos bons, somos todos filhos de Deus, não precisamos puxar um escudo do orgulho para nos proteger de nada. Não, somos o que somos o que damos conta, somos, como diz uma música, aquilo que devemos ser. Cada um está no seu momento. Se você ainda acha que pode melhorar, e sempre pode, vá adiante, mas vá de mãos dadas com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele te guiará, ele te guia, basta você estar aberto. E a oração é a melhor conexão com o divino. É a melhor conexão não só com Jesus, mas com Jesus, com Deus, através desses benfeitores, desses espíritos familiares que já puderam voltar e está tomando conta de nós. Olha que maravilha, a saudade daquele paizinho que se foi, daquela mãezinha que não está mais aqui do nosso lado, pode ser muito grande, mas ela pode estar aí com você do seu lado. Por isso, ao invés de ficar triste pela partida, seja grato por todo o tempo que passou e por estar aqui aprendendo, porque por mais difícil que tenha sido a convivência com esses amores, algo nós aprendemos com ele, nem que seja a resiliência, a força, a vontade de ser diferente, de melhorar. Então vamos dizer: Jesus, obrigada por essa manhã, na companhia de tantos irmãos, nós que estamos aqui, os que estão no chat, mas também aqueles que nos verão depois, mas aqueles que ficam caladinhos, ouvindo nosso programa, pensando, refletindo, porque estão no tempo deles. Um dia terão como entrar, às vezes nem podem, né, porque estão fazendo outras coisas, mas um dia estarão aqui conosco, fisicamente, presencialmente. Por quê? Porque agora eles estão no coração. Porque, como eu disse, é tudo entre nós e Deus. Então, eles estão sendo vistos por Deus, pela espiritualidade, e nós também. Então, graças a Deus, Senhor. Graças te damos por esse programa, graças te damos pela oportunidade de crescer junto com o outro. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Isso. E vá se trazendo de volta. Você pode fazer isso sempre. Eu costumo dizer que tomar banho
É tão automático, a gente já aprendeu, né? Então a gente faz. Então, na hora do banho, passe o sabonete com mais carinho em você mesmo. E lembre-se de Deus, lembre-se de Jesus, lembre-se desses amigos queridos. E sinta o abraço, se abrace também. E faça esse relaxamento debaixo d'água. Mas não gasta muita água não, tá bom? Gente, eu só queria dizer que foi uma alegria enorme a gente estar aqui. Sábado que vem estaremos ao vivo de novo. Olha que maravilha. E a Declaí vai encerrar o programa para a gente. Se o Marcos e a Giane quiserem falar mais alguma coisa antes. Então, é contigo, Declaí. Então, amigos, como é bom estar aqui, não é? Aprender, participar, refletir sobre tudo isso que foi falado, que foi lido. E nos sentirmos realmente integrados com a espiritualidade, com Jesus, esse amigo tão querido, irmão de todas as horas. E que o amor nos una e a luz nos proteja. Um grande beijo no coração de todos. Até sábado ao vivo, pessoal. Todo mundo aqui, hein? Fiquem com Deus. Compartilhem, amigos. Um grande beijo.